Reflexões bíblicas. Bem-vinda, bem-vindo. Hoje nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35. Nosso título proposto é O Pecado Sem Perdão e os Pecadores que Não Querem Ser Perdoados. Eu vou fazer a leitura na minha Bíblia, acompanhe aí na sua. São dois trechinhos de história que se complementam, né? Então, diz o seguinte: Jesus foi para casa e de novo reuniu tanta gente que eles não podiam comer sequer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. Alguns doutores da lei que tinham ido a Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar sua se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo, ele está possuído por um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jung, é uma passagem conhecida, ela tem algumas lógicas diferentes. Jesus está falando aqui com uma volta para casa, tem uma multidão, e ele vai dialogar primeiro com os doutores da lei e depois com a própria família, né? Qual que é uma boa chave de leitura para a gente interpretar essa passagem nos dias de hoje? Eu espero que o pessoal consiga acompanhar, porque nós misturamos várias coisas aqui dentro, né, que em 12, 13 minutos não dá para a gente trabalhar tudo, mas vamos lá. Acho que a primeira coisa importante é que Jesus começa a fazer sucesso, entre aspas, as pessoas começam a gostar, e há um processo interessante das pessoas que vão e gostam, né, porque Jesus atende às necessidades, cura e ensinamento, e ensina que vocês, pobres, doentes, não são amaldiçoados por Deus, mas Deus gosta de vocês, Deus ama vocês. Então o povo gosta. Tá. As pessoas que não estão tão diretamente ligadas ao que Jesus está fazendo, ensinando, têm uma dificuldade. Aí começa assim, quem é a turma que não consegue entender bem? Familiares. Uhum. Né? Mas os familiares não entendem porque, na visão que eles têm do mundo, do que aprenderam no templo e nas sinagogas, é algo estranho, porque Jesus ensina algo estranho. Tá. Aí o segundo grupo que entra são os mestres da lei, que foram enviados não para perguntar, não para ver o que está acontecendo, mas já para acusá-lo. Isso é uma coisa muito importante. Então, os mestres da lei não dialogam. Isso é uma coisa muito, muito comum na narrativa dos evangelhos. O pessoal já chega batendo, não quer dialogar. E por quê? Porque Jesus faz algo que todo mundo vê que é uma coisa boa. Só que faz de um jeito que a lei não permite. Lembra um tempo atrás, nós discutimos o problema do leproso, né? Uhum. Que antes de curar, ele toca. Lembra que falamos? Isso é contra a lei, você tocar num leproso. Você pode primeiro curar, depois tocar. Jesus faz o contrário. Primeiro toca, depois, quando o leproso
agradece, gosta, mas assim, precisa resolver o problema da cura, e aí Jesus cura e perdoa, e dá permissão, vamos dizer assim, para que entre na sociedade como o templo exige. Então, Jesus faz o bem, só que fora da lógica do templo. Então, o pessoal tem que vir bater. Então, vem para acusar. E qual é a acusação que ele faz? Que eles fazem contra Jesus? Que ele faz o mal. Se faz o mal, não pode ser vindo de Deus. Vem do diabo, do Satanás ou do Beuzebeu, que é o chefe dos diabos, dos demônios. Não faz muito sentido você dizer que aquilo que as pessoas fazem o bem, fazem em nome de Deus. Eu estava lembrando assim, a figura do padre Júlio, que ajuda com os pobres. Todo mundo que não tem esse preconceito, não. E como padre, ele tem que ajudar quem está no mal, na dificuldade. Aí só que ele segue, assim como Jesus, na verdade, porque o Júlio segue Jesus, de um jeito que vai contra aquilo que as leis dizem, ou que as religiões dizem. Então, os mestres da lei têm que encontrar um jeito de você estar errado. Você não pode fazer isso. Não porque você faz uma coisa ruim, mas faz de acordo, vai contra aquilo que a lei, o templo, o sacerdote e os professores de Bíblia dizem que tem que ser. Como é que Jesus responde a isso? Ele não responde com teologia nem com a Bíblia, porque o pessoal não quer discutir. Então, o que Jesus traz? Olha, com vida concreta. O que eu estou fazendo é uma coisa boa. Você tem que reconhecer isto. E se você diz que eu estou fazendo o bem em nome do Satanás, não pode ser Satanás, porque o Satanás está dividido. Então, se os príncipes dos demônios são divididos entre si, o que está significando? Que o reino de Deus está vencendo. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, não importa se eu curo em nome do Satanás. Se eu estou curando em nome de Satanás, Satanás está dividido. Se Satanás está dividido, o reino de Deus está ganhando. Esse é o argumento lógico e da prática concreta. Isso faz o bem. Eu estou fazendo o bem. Ótimo. Então, esses fariseus, os mestres da lei, os pessoal do sacerdócio, etc., não tem argumento. É só acusando, sem argumento. E aí, então, Jesus diz assim, olha, não dá para conversar com vocês, que vocês não querem ver a realidade. Daí que vem. Você pode falar coisa errada, fazer coisa errada, mas se você está buscando a verdade, você é perdoado. Porque você errou, mas você está buscando a verdade. Agora, vocês dizem que aquilo que eu faço vem do espírito impuro, não consegue ver que o que estou fazendo é o bem, porque vocês não querem a verdade. Logo, não adianta eu propor para vocês. Se o Espírito Santo vir te ajudar vocês não querem ver, porque vocês não querem. Então, eu não posso, Deus e eu, não posso perdoar vocês, porque vocês não querem ser perdoados. Porque as pessoas que erram, buscam a verdade ou buscam perdão, Deus dá. É isso o ensinamento do Evangelho. Mas se vocês são contra o bem, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso perdoar se vocês não querem perdão? Essa é a coisa. Então, o pecado sem perdão é o pecador que não quer ser perdoado, não quer encontrar a verdade, não quer o bem. Então, isso é um problema de vocês. Eu não posso fazer. Eu não posso obrigar vocês a buscar a verdade, encontrar a verdade. Tá. Aí vem a figura dos irmãos. Né? Então, eu estava comentando desde o início. Então, você tem o povo que é ajudado por Jesus e gosta, há familiares que não entendem e os mestres. E aí vem agora, de novo, a figura da família. Então a família diz, vocês estão fazendo uma coisa errada, vocês estão meio perdidos. Então coloca a mãe e os irmãos, né, os parentes próximos da família,
dizendo, você está estranho, volta para casa. Né? E Jesus faz algo que Moisés fez diferente, fez parecido, aliás. O povo de Israel, todo o povo na antiguidade é baseado no sangue. Você tem forma família, clã, tribo, e você tem, isso é o meu povo. Israel é um povo que não é baseado no sangue. É um povo que é nascido não de sangue, mas aceitar a aliança de Javé, de levar aceitar a justiça e o direito em favor de todos. Então, o povo de Deus nasceu da aliança e não do sangue. Então Jesus está retomando essa ideia, dizendo: olha, o povo de Deus não vem do sangue. Então não é o importante ser pessoas que estão me vindo são do meu sangue. A nossa família, o nosso povo de Deus, não tem a ver com sangue, mas sim essa vontade de fazer o que Deus está pedindo. Então Jesus, não, obviamente, Jesus não está dizendo, minha mãe, a Maria não é mais minha mãe. Não é isto. Mas para além da família sanguínea, né, essa é a ideia que nós temos. Nós pertencemos a uma comunidade, a uma igreja, alguns ou da comunidade dos santos, aqueles que aceitam o caminho de Jesus e não necessariamente a pertença de sangue ou de cultura, e mesmo em termos de religião. Eles não são cristãos, não é o mais importante. Além das diferenças culturais, religiosas ou familiares, todos aqueles que seguem a vontade de Deus, do amor, justiça e perdão, nós pertencemos à mesma família. Essa é a novidade de Jesus. Bem, a gente poderia dizer, Jung, que talvez dava para ler de trás para frente também, né? Se a gente tem esse critério, que não é uma recusa da família, mas é uma afirmação que todos aqueles que aceitam a aliança de Javé pela justiça e vida para todos, esse é o fazer a vontade de Deus, esse é o critério, né? Então a gente pode dizer que esse é o critério para o que se pode ou não se pode fazer no conflito anterior com os mestres da lei, né? Então, os mestres da lei, todos veem que ele está fazendo bem, mas dizem que ele está fazendo o mal. Agora, se é o bem, se é o justo, se é mais vida para todos, esse é o critério para ser da aliança de Javé. Agora, pode falar. Assim, Jesus, se tivesse vivendo no mundo dessa multiplicidade de religiões, Jesus diria: olha, vocês são judeus como eu, mas vocês não entenderam o Espírito de Jesus, de Deus, logo, entre vocês e outros pagãos, outras religiões, que fazem a vontade de Deus, eu me sinto mais da família dos pagãos do que vocês de Israel. Isso é o que nós temos hoje. Eu, na minha experiência de ter trabalhado com pessoas de outras religiões, completamente diferentes, religiões não cristãs, totalmente diferentes, mas que a gente via, é isto, nós temos tradições diferentes, discursos religiosos diferentes, mas estamos juntos na mesma vontade de Deus. Essa é a ideia. Bem, acho que para terminar, a gente poderia dizer que aqui tem duas chaves de tensão, de conflito, né? Então, se fala errado buscando a verdade, é perdoado. Mas se fala ocultando a verdade, esse já não quer o perdão, então não É. pode ser perdoado. Essa é uma chave. A outra chave é, eles veem que Jesus faz o bem, o povo sabe que é bom, que é justo, que é necessário, mas fala que é em nome do mal, Beelzebub, Satanás, etc. Por outro lado, tem muita gente que faz o mal como se fosse o bem. E essa chave de conflito, ela vai estar presente no evangelho por muitas vezes, né? E nos dias de hoje, né? O pessoal assim, não, tem muita gente que diz, não, ele faz bem. Sim, mas é comunista. Eu falei, para Jesus não faz esse problema. Você é comunista, capitalista, não é essa a questão. A questão é, estão fazendo bem às pessoas que estão precisando? O título não é mais importante. E o pessoal diz, não, mesmo que faz o bem, mas ele tem um título, é de uma outra religião, ele é do mal. É isso que Jesus não consegue entender. Ele entende, só que não aceita, vamos dizer assim, hoje.
Bem, a gente termina por aqui essa reflexão de hoje e fica aí o convite para uma pequena oração por todas aquelas pessoas que são acusadas de fazer o mal, enquanto aos nossos olhos todos nós sabemos que o que eles fazem é o bem, é o justo, é o necessário pela vida de todos. Um abraço, Jung. Abraço. Tchau, tchau.